Olá a todos e bem-vindos ao Jewish World Weekly na E24 News. Eu sou Emily Francis. Toda semana focamos em histórias, questões e personalidades de interesse judaico aqui em Israel e em toda a comunidade judaica global. E começamos com as principais notícias do mundo judaico desta semana. Dê uma olhada. Os incidentes antissemitas no Reino Unido aumentaram 21% no primeiro semestre de 2026, com 1.926 relatos registrados pela Community Security Trust. Isso marca o segundo maior total de 6 meses já registrado, ficando atrás apenas do primeiro semestre de 2024. As agressões atingiram um recorde histórico para qualquer período de janeiro a junho, com 135 casos, um aumento de 82% em relação ao mesmo período do ano passado. O condenado neonazista Joshua Bonehill Payne renunciou como candidato conservador para as eleições do Conselho de Somerset no próximo ano, na Inglaterra, após uma reação negativa dos líderes da comunidade judaica e o escrutínio da mídia. Ele cumpriu uma sentença de 2 anos de prisão por uma série de campanhas de assédio antissemita e se descreve como um homem mudado. Bonehill Payne disse que se retirou para que os rivais não focassem a campanha em seu passado. E finalmente, arqueólogos descobriram completamente o piso principal e a bima central da grande sinagoga de Vilnius, revelando um piso colorido, uma galeria feminina e uma placa de metal com os 10 mandamentos. As descobertas vieram após a demolição de uma escola da era soviética que ficava sobre o local, permitindo a maior escavação já feita na sinagoga do século XVII, destruída pelos nazistas e posteriormente apagada pelas autoridades soviéticas. Os escavadores também encontraram objetos ritualísticos, incluindo um prato de Pesach, uma travessa de gefilte fish e dezenas de placas de assentos reservados. Domingo marcou o 25º aniversário do ataque terrorista ao restaurante Sbarro Pizza, em Jerusalém. 16 pessoas foram mortas e outras 130 ficaram feridas no atentado. A esposa de Shmuel Greenbaum, Shoshana, foi uma das vítimas fatais. Ela estava grávida e ambos morreram no ataque terrorista. Desde então, ele transformou sua dor em propósito, criando uma iniciativa chamada Partners in Kindness. E estamos muito felizes em tê-lo aqui no estúdio. Olá e obrigada por estar aqui. Obrigado por me receber. Então, 25 anos, eu sei que parece muito tempo. Se você não tem relação com esse ataque terrorista, eu sei que aconteceu um mês antes do 11 de setembro. Primeiramente, como você conseguiu viver o luto, sabe, quando tudo aconteceu, e chegar a um ponto em que conseguiu transformar sua vida para melhor? Acho que parte disso é questão de personalidade. Sempre fui uma pessoa que olha para o quadro geral, sempre pensando no que posso fazer para animar as pessoas. E quando você foca nos outros, isso ajuda a te animar também. Interessante. Então, quando isso aconteceu, você não estava aqui. Vocês estavam juntas em Israel e você já tinha voltado para casa. Então, eu tinha voltado para casa no domingo e o ataque aconteceu na quinta-feira. Uau! E como é estar aqui em Israel nesse aniversário? Parece que foi ontem, ou você consegue olhar para trás e perceber como conseguiu se transformar? Quero dizer, por um lado é muito emocionante, é uma dor muito forte, muito poderosa, mas por outro lado, minha missão aqui é inspirar. E é muito empolgante estar aqui e espero poder ajudar a inspirar. Para trazer as pessoas. Então conte para a gente sobre a iniciativa, como ela se chama e qual é o modus operandi. Então o que aconteceu foi que por 25 anos venho compartilhando histórias de bondade. Pessoas do mundo todo enviam histórias de bondade. E tivemos reações incríveis das pessoas sobre como essas histórias ajudaram, especialmente durante a segunda intifada, na época do Sbarro, quando havia um trauma terrível em todo o país. E as pessoas se emocionavam com as histórias. E elas eram inspiradoras, elas ajudavam de várias maneiras. E isso também aconteceu no 11 de setembro. Foi incrível. Então eu fiz muita pesquisa. Pesquisei bastante sobre o assunto, pesquisa científica, só para ver o que era que estava empolgando as pessoas. E como poderíamos aumentar isso? Como poderíamos tornar o mundo melhor através disso? Então, por 25 anos, estava enviando os e-mails e era incrível, poderoso. As pessoas, é muito engraçado. Esta semana estive em Israel, então não fui, tão diligente com os e-mails enviando-os. Eles são enviados todos os dias. E as pessoas estão dizendo, onde você está? Não, o que foi interessante é que isso foi incrível. Eu estava com pressa para sair de casa no dia do Yortzeit da Shoshana. E eu realmente estava com muita pressa. E eu estava fazendo isso no último minuto. E acabei cortando mais ou menos uma frase de uma história. E recebi uns 20 e-mails no dia seguinte. Eu fiquei tipo,
o que são todos esses e-mails? Nunca vi tantos e-mails assim. Essas pessoas, elas estavam desesperadas porque faltava a última frase de uma história. Uau, isso só mostra que eles realmente se identificam com isso. Então, explique sobre o poder da fé e como você está usando o nosso propósito para ser uma luz para as nações. Usar a fé não só para inspirar as pessoas, mas você também está falando sobre a ciência e como a ciência mostra que a fé realmente tem um efeito. Eu acho que o que é único, talvez, na minha abordagem, é que a minha abordagem é voltada para pessoas de diferentes fés. Não só judeus, sabe? Não só cristãos, não só muçulmanos, pessoas de todas as fés e pessoas que não têm fé. Essa é a minha abordagem. Então, como você dá fé para quem não tem fé? Então, é realmente incrível. Então, basicamente, ao ver qual abordagem eu deveria, vamos dizer uma abordagem biológica. Abordagem biológica. Então, o corpo funciona por meio de hormônios. Na verdade, a maioria das decisões que tomamos na vida é governada pelas nossas emoções, pelos hormônios. E um dos hormônios mais interessantes é a ocitocina. E a ocitocina é o hormônio do amor. E ela aproxima as pessoas e eleva a alma. Agora, o que é fascinante, nas pesquisas científicas que eu fiz, ainda não vi evidências conclusivas disso. Mas, basicamente, o mesmo hormônio que eleva as pessoas está ligado a atos de bondade e à empolgação que as pessoas sentem. Testemunhar atos de bondade, ouvir sobre atos de bondade, praticar atos de bondade, é o mesmo hormônio que é usado para experiências espirituais. Não apenas experiências religiosas, é contagiante. mas experiências espirituais para pessoas de todas as religiões. Bem, é lindo que você seja tão positiva. E Shmuel, continue com o bom trabalho de trazer luz ao mundo. E novamente a organização se chama Partners in Kindness. Nos vemos aqui de novo em breve. Obrigada. Bem, se você esteve nas redes sociais, talvez tenha visto que o astro do Culture Club, Boy George, lançou uma música gerada por IA em apoio a Israel, chamada We Will Dance Again. Mas se você assistiu ao episódio da semana passada do Jewish World Weekly, você também pode ter visto o correspondente da E24 News, Joe Brown, falando sobre os problemas que ele teve com a música, sua execução e como ele sente que ela retratou Israel para o mundo. Mas nem todo mundo concorda com Joe. Na verdade, muitas pessoas não concordam e não ficaram satisfeitas. E alguém que se encaixa nessa categoria é David Draiman, o vocalista da banda de heavy metal Disturbed, falando conosco de Herzliya em Israel. Obrigada por estar aqui. E temos o próprio Joe Brown no estúdio. Então, obrigado por me receberem, claro. Claro. E Joe, vamos começar com você, porque para quem não viu, explique por que você se sentiu assim e por que acha que isso deixou as pessoas tão chateadas. Bem, antes de tudo, eu recomendaria a todos que estão assistindo agora a lerem o artigo que escrevi sobre isso ou assistirem ao segmento que gravei para o Jewish World Weekly. Se quiserem ver no meu recém-lançado perfil no Instagram, tenho um pequeno anúncio na parte de baixo da tela para vocês. Olha, recebi muitas críticas por isso. Muita gente dizendo que sou contra o povo judeu, que estou espalhando narrativas para o Hamas, o que, se você me conhece, está completamente longe da verdade. Eu sou judeu, tenho cidadania israelense. Cidadania. Você produz o Jewish World Weekly. Exatamente, mas mais importante ainda, eu me importo com a imagem que Israel projeta de si mesmo para o mundo. E isso tem sido uma questão polémica nos últimos anos. As pessoas têm notado que Israel está perdendo a guerra de relações públicas. E isso é... Há muitos motivos por trás disso. Mas uma das questões é que a mensagem não tem sido direcionada para as pessoas que deveria ser. Que são pessoas que ou não se importam muito com o conflito, ou pessoas que talvez até sejam contra Israel para tentar conquistá-las. Muita da mensagem tem sido focada diretamente em pessoas que já estão do lado deles, pregando para convertidos. E esse era o ponto que eu queria destacar com essa música do Boy George em IA. Há algumas questões com isso que você precisa analisar de uma perspectiva externa. Alguém olhando para isso e pensando, isso é algo que faria essa pessoa ficar do nosso lado? Então, a primeira coisa que mencionei, e isso foi mais fazendo o papel de advogado do diabo, eu observei que Boy George tem antecedentes criminais. Ele tem um passado um pouco conturbado. Houve um incidente em que ele acorrentou um acompanhante a um radiador e o agrediu. Mas como eu disse aqui nesse estúdio para você há alguns dias, sobre um assunto um pouco diferente, eu acredito que todo pecador tem um futuro. E todo santo tem um passado. Ele já superou isso. Ele pediu desculpas por isso. E eu não acho que isso deva ser usado contra ele. Mas muita gente discorda disso. E isso é algo que você tem que considerar em relação ao público em geral. As questões que eu tenho com essa música são que, em primeiro lugar, isso é uma porcaria gerada por IA, escrita de forma preguiçosa. É sobre assuntos muito sérios do dia 7 de outubro, com esse fundo de reggae desconexo. Boy George não escreveu isso. Ele colocou alguns comandos em um sistema de IA e foi isso que gerou a música. Como, por exemplo,
Bob Dylan, ele tinha a música Neighborhood Bully sobre as guerras de Israel. Isso era algo que dava para perceber que ele sentia profundamente, que ele realmente se importava com o assunto. O problema com isso, se alguém olhar para isso e não se importar de verdade com o conflito, pode olhar para isso e achar que é vergonhoso. É reggae dia falando sobre mulheres israelenses sendo estupradas por árvores. Isso não conquistaria pessoas para o nosso lado. E eu acho que esse é o principal problema disso. Eu tenho muito respeito pelo Boy George. Ele não fez isso só nos últimos anos. Ele já se apresentou aqui. Eu vi ele se apresentar quando ele estava. Eu acompanhei pelo Twitter dele. Ele tem postado coisas positivas sobre Israel há uns 16 anos. Então eu respeito ele por se expor dessa forma. Mas é aqui que as pessoas que apoiam Israel precisam pensar criticamente sobre isso. Como isso retrata Israel para o resto do mundo. E isso, como exemplo, isso não pega bem. Isso é uma má publicidade e, na minha opinião, faz mais mal do que bem. Certo, então, David, eu sei que você estava ouvindo atentamente. Eu adoraria ouvir o que você pensa sobre isso. E agora que você também está ouvindo a perspectiva do Joe, o que você acha? Eu acho que o Joe é snob. Acho que ele é snob em relação à música. Acho que ele não entende nada de composição musical. Eu acho que ele nunca escreveu uma música na vida dele. E eu acho que ele não está em posição de criticar a música do jeito que ele está criticando. Agora, vamos ser honestos um com o outro. Como dizemos em hebraico, Altan dereach in malit vakeach, certo? Sobre gosto e cheiro, não há o que discutir. E todo mundo tem direito à sua opinião. Vivemos em um mundo cheio de opiniões obsessivas e compulsivas. Com licença pelo termo, opiniões são como bundas. E se Joe está tentando ser assim, então ele está conseguindo. Eu não sei o que te dizer. Ele não está. Ouça. Ele não está. Querendo ou não, deixa eu falar o que estou dizendo. Eu te dei bastante tempo para falar, agora é minha vez de falar. Agora você vai ouvir. Agora, se você acha que qualquer artista no mundo do entretenimento está completamente livre de pecado, é absolutamente irrepreensível, não tem um passado duvidoso, não faz coisas estranhas, não participa de loucuras nos bastidores, festas depois dos shows e as coisas mais malucas que você pode imaginar. Coisas que você nem consegue acreditar, ok, acontecem. E eu não vou citar nomes porque esse não é o meu jeito. E não é elegante. E seria vergonhoso fazer isso. Tudo bem. Mas o que você não entende é que as pessoas que você está tentando descrever, que estão do outro lado dessa questão, se você acha que uma música do Boy George, minha, ou de qualquer outra pessoa no mundo inteiro, vai fazer diferença para conquistar essas pessoas para o nosso lado, tenho até um terreno na Lua para te vender, tem um mundo de terrenos na Lua para te vender, você não faz a menor ideia do que está falando. Não há esperança de conquistar essas pessoas para o nosso lado, porque elas fazem daquele lado uma religião. Elas foram doutrinadas para aquele lado. Elas sofreram lavagem cerebral em favor daquele lado. Queremos tentar alcançar as pessoas que estão no meio. Queremos tentar alcançar as pessoas que ainda podem ser alcançadas. Mas, mais importante é isso que queremos. Queremos tentar fortalecer todos os nossos companheiros judeus por aí e as pessoas que não têm nenhum sinal, nem resquício de esperança. Porque ninguém tem coragem no mundo inteiro dos judeus, no entretenimento, para ir em frente e fazer o que Boy George acabou de fazer. Agora, você pode criticar o quanto quiser pelo uso de IA. Você pode dizer que é uma música mal escrita. Sabe de uma coisa, cara? Eu escrevi muitas músicas. Muitas delas foram sucessos número 1. Eu sei o que é um hook, certo? E essa música tem um hook enorme. Certo, vamos esperar um instante. Sim, vá em frente, Joe. É o seguinte, Davi, nós temos você que está ficar 100% juntos. Nós temos, e eu posso valorizar para Joe porque ele é o produtor do programa. Eu entendo. Nós não podemos. E Nós não isso podemos foi o sempre mais ser as chocante de vítimas, tudo. é isso que É estou trazer dizendo. Nós não você podemos sempre para nos isso. retratar como as vítimas. Também precisamos assumir nossa própria responsabilidade às vezes. Pode falar, Não, Joe. tudo E é o bem, seguinte, mas David, você também precisa David, entender escuta, com eu quem deixei está você falando. falar. Você me repreendeu por não deixar você falar. Então agora, por favor, posso falar e você escuta. Obrigado. Olha, você está 100% certo. Você é um compositor e músico muito, muito talentoso. Assim como o Boy George. Eu não tenho nenhum talento musical, mas o meu ponto é que eu poderia ter feito essa música, porque tudo o que você precisa fazer é entrar num site, colocar alguns comandos e você consegue isso. Isso não mostra o coração e a emoção que você precisa ter para um tema tão sério. E o principal motivo pelo qual essa música em particular realmente me incomoda, e eu já mencionei isso antes, eu tô com a letra aqui na minha frente. Você nunca mencionou 7 de outubro, jovens garotas estupradas contra árvores, assassinadas brutalmente pelo crime de dançar.
Se eu estou ouvindo algo assim, isso me causa uma reação visceral. Isso me deixa com raiva do compositor por colocar isso na música. E como eu disse, eu tenho muito respeito pelo Boy George. Eu acho que ele tem sido muito impressionante. Ele tem sido um dos aliados mais fortes de Israel, especialmente em um momento em que muitas pessoas têm medo de levantar a mão e dizer: olha, eu estou com Israel e estou com os judeus. Mas existe um motivo pelo qual não há tantas pessoas. É porque, quando há estrelas culturais que querem se alinhar com Israel, elas pensam em quem Israel está disposto a dar espaço. Então, por exemplo, isso. Eu já dei minha opinião sobre isso. Kevin Spacey, o tapete vermelho foi estendido para ele quando veio a Israel, isso foi em dezembro de 2024. Ele se encontrou com o presidente do Knesset, Amir Ohana, Claviotula, que tem acusações muito críveis de agressão sexual. E na pior das hipóteses, ele é um homem que bate o martelo contra a própria bochecha. Ele foi bem recebido em Israel, porque as pessoas só querem se apegar a qualquer pequena aparência de relevância cultural que alguém esteja disposto a arriscar o pescoço por nós. E escute, eu realmente acho que devemos ter uma frente ampla, mas também acho que devemos pensar criticamente sobre isso. Você diz que há pessoas que não serão convencidas por essa música. Eu discordo. Esse é uma das principais fontes de financiamento para as campanhas de Asbará. É soft power. É por isso que conseguimos trazer Madonna para o Eurovision em 2019, enquanto Israel vinha sediando grandes eventos esportivos antes de 7 de outubro. É porque isso faz as pessoas ficarem do nosso lado. As pessoas ouvem celebridades. Você pode achar isso bobo, mas esse é o fato. E há um motivo pelo qual tão poucas celebridades têm se manifestado contra Israel. Até mesmo Boy George, sim, ele perdeu o seu papel em Jesus Cristo Superstar no West End. E eu peço desculpas a ele por isso. Mas ele mesmo disse isso. Ele não se sente cancelado por isso. Ele diz que ganhou muito mais seguidores no Instagram. Acho que ele disse que foram cerca de 500 mil de seguidores no Instagram que ele recebeu por causa disso, por apoiar a comunidade judaica. E por favor, eu realmente acho que devemos apoiar as pessoas por trás disso. Essa é a minha opinião. E foi por isso que vim ao canal para falar sobre isso. Sim, claro. Por isso. Vai em frente. Ok, então vamos brincar de advogado do diabo aqui por um minuto. Ok. E vamos supor que o seu problema com isso seja principalmente o que você disse. É o fato de ser uma porcaria gerada por IA, que ele simplesmente jogou em um sistema de IA e o sistema fez o trabalho por ele. Pelo que eu entendi, a letra é dele e a melodia é dele e toda a instrumentação em volta foi inserida para ele. É isso que ele mesmo afirma. Agora, eu não vou contestar as afirmações. Não vou sair por aí apontando o dedo para ninguém. É isso que o próprio músico diz. Agora, existem artistas em todo o mundo do entretenimento que cantam músicas que eles não escreveram. Isso é uma prática comum, certo? Existem músicas que são escritas por compositores, por produtores. Sabe, as pessoas também tiveram grandes problemas ao passar da fita de 2 polegadas para a gravação no Pro Tools. Elas tiveram muitos problemas ao passar, sabe, como aqueles teclados de plástico e equipamentos analógicos que eram usados no passado para estruturar tudo em sistema Pro Tools no computador, que todo músico de EDM usa e todo músico comum hoje em dia usa no estúdio. Sempre há uma apreensão em relação a novos tipos de tecnologia. O fato de que essa peça musical não foi escrita pelo próprio artista é absolutamente irrelevante. Isso é algo que tem sido feito e foi feito em massa por décadas. Isso acontece desde o início da música. Existe uma contribuição humana, as letras e a melodia dele. E mesmo que, tenha havido ou não contribuição humana, se a música não é sua, a música não é sua. Se é boa, seja feita artificialmente ou por uma pessoa de verdade. Ouça. Ninguém defende mais fazer músicas do jeito tradicional do que eu, de verdade. Mas eu não vou sair por aí desmerecendo algo que soa incrível só porque foi criado de uma forma diferente. Acho que isso é ser snob. Como eu disse, eu sou alguém que consegue apreciar o refrão. Sou alguém que consegue valorizar o apoio. E para ser totalmente honesto com você, Joe, eu concordo com você que, e essa é uma das críticas que eu já fiz à minha própria organização, a Creative Community for Peace, da qual faço parte, é que estamos um pouco desesperados demais
por confissões. Estamos um pouco desesperados demais por alguém vir e nos apoiar. Somos como aquela garota desesperada no baile, sentada no banco, esperando alguém vir nos chamar para dançar. Sim, concordo com você, e isso, para mim, mais do que qualquer outra coisa, é a coisa mais, entre aspas, constrangedora que poderíamos falar. Bem, nesse caso, David, muito obrigada. Isso foi realmente muito interessante. E Joe, obrigada por se posicionar, apoiar e explicar seus pensamentos. E claramente, olha pra gente, as pessoas estão falando sobre isso. A gente não recebe tanta reação assim. Estamos aqui toda semana no Jewish World Weekly e sempre tocamos a mesma música. E é bom que isso esteja gerando conversa. Então, muito obrigada às duas. Eu sou a senhorita Royal Ha. Neste fim de semana é o dia da independência da Índia, quando milhões vão celebrar o 79º aniversário do país por ter conquistado a independência do Reino Unido, um ano antes de Israel também ser reconhecido por sua soberania. E estamos comemorando aqui no estúdio com um delicioso banquete indiano kosher e um casal adorável. Por favor, recebam Liron e Benyamin Khalifa, do Kosher Índia. Olá e obrigada por estarem aqui. Obrigada. Primeiramente, vocês têm uma história tão adorável. Você cresceu em um lar ortodoxo na Índia. Antes de se conhecerem, como era isso? Quão importantes eram as tradições e rituais judaicos enquanto você crescia na Índia? E quanto disso era igual ou se misturava com a cultura indiana? Então, eu cresci em uma família judaica muito tradicional. Nós seguíamos as regras do kosher, o que é meio difícil e fácil ao mesmo tempo, porque Sim. nós não temos um rabinato, mas tudo, tipo, a gente sabe o que é vegetariano, o que não é vegetariano. Então, é muito bom. Sim, minha família é muito rigorosa com a kashrut. Guardar o Shabat era um pouco difícil, porque você sabe, a gente trabalha e tudo mais. Mas sim, manter o kosher é a base de tudo. Yom Tov e todas as festas judaicas. Então, sim, uma família judaica eu ouvi muito sobre a Índia. tradicional. É um lugar onde as pessoas gastam muito dinheiro para ter experiências lá. Você decidiu fazer aliás sem nem ver o lugar. Você acaba em Upal e então conhece esse cara. Tipo, tem planos. Você faz planos. Deus tem os próprios planos dele. É. Então, o que aconteceu? Você a viu na aula de hebraico e simplesmente pensou, meu Deus. Eu cheguei em janeiro de 2012. E no dia seguinte que Amor cheguei, ela à estava primeira lá. E foi, vista. tipo, exatamente. E você é da França. Vamos esclarecer isso. Então, foi amor à primeira vista pra você? Não. Como assim não? Ele te convenceu a dar uma chance pra ele? Eu vou ajudar. Você deu? Ai. Muito gostoso. Flores francesas românticas. Então, ok, agora vocês estão casados, têm um negócio, estão unindo suas culinárias. Então, conte para a gente sobre a Kosher Índia, como isso surgiu e nos conte mais sobre isso. Agora nós temos uma família, temos 4 filhos e toda vez que cozinhamos em casa, temos culinária francesa, temos culinária argelina, temos culinária israelense, porque amamos Israel, sim, e temos indiana também. Então, na nossa casa, queremos que as crianças estejam abertas a todas as culturas. E Ben adora carne, e eu cresci sem comer muita carne. Então isso é tipo a Kosher Índia. Começou com essa ideia que queremos trazer para a nossa casa. Comida indiana com carne, que também em Israel não é tão conhecida, especialmente a kosher. Comida de Certo, carne exatamente. kosher não é conhecida. E eu queria que meus filhos também soubessem que na Índia nós temos carne, e temos tudo, e temos todas as especiarias e tudo mais. Mas tudo é kosher também. Não precisa ser comida não kosher. Certo. Eu entendo que quando você está na Índia, vai ser como você vai encontrar carne kosher. Não é por ser carne, é pela dificuldade de conseguir que seja kosher. Então, sim, não é tão comum. Ok, então você está preenchendo um nicho muito bom. Você não é um restaurante, você não é uma fornecedora de buffet. Você está realmente trazendo a experiência. Então, explique o que temos aqui e o que as pessoas que querem aprender, participar e aproveitar uma boa comida vão tirar dessa experiência, já que eu já comecei a comer. Então nós propomos realmente algo como uma experiência, não apenas um serviço básico de buffet ou um restaurante comum. Como você disse, nós temos eventos, as pessoas entram em contato conosco para aniversários, bar mitzvah, coisas assim. Também temos oficinas para pessoas que querem aprender e, você sabe, fazer em casa depois. Sim, nós temos, como você disse, carne é o nosso foco principal, mas também temos opções vegetarianas, veganas e lácteas, depende das pessoas. E também temos eventos corporativos. Incrível! E como está funcionando? Tenho certeza. Novamente, a variedade de comida não é o ponto forte aqui. Eu mesma tenho dificuldade. A menos que você esteja em Tel Aviv ou, você sabe, é difícil encontrar variedade. Então, imagino que as pessoas estejam adorando isso. Sim, na maioria das vezes eu recebo comentários muito positivos das pessoas. Porque certos pratos que eu criei ao longo do tempo para minha família e agora para todo mundo. Por exemplo, butter chicken. Sim, tudo bem. Tudo então bem. conte pra gente.
Sim. Mas é frango, eu vou ficar Obrigada. tão grande. Tem manteiga e o molho é feito com creme de leite e tudo mais. Mas por causa da versão kosher que temos, eu transformei completamente e esse é um dos nossos pratos Tem da algum casa. tipo de utensílio? Oui, sim. Eu não tenho um garfo. Ok, então isso não é algo que dá para tornar kosher com tanta facilidade, não? Então o que você fez para prepará-lo? Além disso, outra coisa é que muita gente acha que comida indiana precisa ser, para compensar o iogurte, as pessoas colocam leite de coco. Mas isso não é verdade. Você não precisa sempre usar leite de coco ou creme. Isso está tão delicioso, estou tão feliz em te conhecer e vocês são um casal incrível e eu desejo a vocês. Vocês dois estão arrasando. Obrigada. Muito obrigada mesmo, Muito de mesmo. verdade, a vocês duas. Claro, para acessar o Kosher India, eles têm uma plataforma no Instagram e nós realmente agradecemos muito. Então, feliz Dia da Independência para a Índia. Nós amamos. E isso é tudo do Mundo Judaico Semanal desta semana. Eu sou Emily Francis, muito obrigada por assistir e nos vemos aqui na próxima semana.